Hoje nossa história está aqui em 1 Samuel. Vou falar sobre Abigail e Nabal, né? Está aqui no capítulo 25 de 1 Samuel. Vou começando a ler aqui pelo versículo 3 para frente. Aí vou tentar resumir, porque é uma história, tem bastante coisa, né? Então aqui, vamos lá. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele: Próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça a teus olhos. Porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Aí aqui, continuando no 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: Quem é Davi? Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram todo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte.
E eis que Davi e os homens lhes vinham ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse, Davi, na verdade em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se, e sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora, não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu Senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor vive, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias, e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda, e há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme tudo que já tem dito de ti, se tiver estabelecido chefe sobre Israel, já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail, Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e mim não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. Ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração. E ficou ele como pedra, e aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então vamos dar uma parada aqui, né? Então aqui mostra pra gente uma mulher de fé, uma mulher sábia, uma mulher dirigida por Deus, né? Uma mulher de visão, né? Uma mulher pacífica, né? Então a Abigail,
ela é uma mulher cheia de qualidades, né? Uma mulher, aquela mulher que o homem herda de Deus mesmo, né? Porque a palavra de Deus fala que as riquezas da terra, carros, fazendas, herdamos dos pais, né? Mas a mulher, uma mulher desse tipo aqui, como Abigail, se herda de Deus, né? Então essa mulher, ela é realmente um presente de Deus na vida de um homem, né? E existe muitas mulheres como Abigail na terra. Existe muitas mulheres com esse perfil. E existe também muitas com perfil o contrário, né? Mas vamos falar das que têm o perfil de Abigail, né? Eu acredito que tanto já existiu como ainda existem muitas mulheres com esse perfil. Mulheres que são capazes de tomar a transgressão da sua casa para ela, de ter a responsabilidade de lutar por algo que não é ela que está causando, né? Foi o que a Abigail fez aqui. Ela tomou para si uma responsabilidade, ela foi e ela se colocou ali na frente daquele exército, porque Davi, ele ainda não era o rei, mas havia uma promessa sobre a vida dele, né? E ela já tinha ouvido falar e ela sabia que Davi era de Deus, tudo que Deus já tinha feito usando ali a vida de Davi, as coisas grandes que Deus já tinha feito. Davi, ele naquele momento estava ali fugindo, né, de Saul. Ele não queria matar o ungido de Deus. Ele tinha todas as condições para acabar com Saul, mas ele deixou Saul para Deus, né, para ele se entender com Deus. E ele já tinha a promessa de se sentar no trono, mas ainda não havia chegado o tempo, e ele ficou fugindo de um lado para o outro, e 400 homens seguiam ele, né? E a fama dele corria, né? E Abigail sabia a história de Davi, né? Ela acreditava que ele realmente era um homem de Deus com promessa, e que aquela situação que Davi passava não ia durar para sempre, era temporário, e que no tempo certo ele ia ser o rei de Israel, né? Então ali, e Nabal completamente louco, né? Os homens que vieram, que Davi mandou, vieram com respeito, vieram em paz. Os próprios empregados dele, do tal do Nabal, tinham respeito pelo Davi, pelos homens que o seguiam, porque quando eles estavam ali no deserto pastoreando as ovelhas, e sempre existiu ladrão, pessoas que bagunçavam, pessoas que causavam, né? E eles ali disse que eles sentiam, né, protegidos por aqueles homens e por Davi, porque quando eles estavam ali como é que diria, pastoreando as ovelhas, ninguém ousava mexer com eles. Eles faziam um muro em volta deles, né? E nada faltava para eles. Então eles iam pastorear. Quando eles iam pastorear as ovelhas, essas pessoas corriam risco. Mas diz que ali naquela época que Davi estava se refugiando por aquelas redondezas, eles se sentiam protegidos, porque eles não mexiam com eles e ninguém mexia. Eles protegiam eles ali, né? E Nabal não estava nem aí, ele não se importava com isso, né? A palavra de Deus fala que era um homem louco, né? Um homem desequilibrado, completamente perdido, né? E ele era próspero, ele tinha prosperidade. Então, assim, ele era uma pessoa que ele tinha prosperidade, a prosperidade é um dom de Deus, né? Então, existem pessoas que têm dons, têm talentos dados por Deus, mas, infelizmente, a pessoa não sabe usar os dons e os talentos que Deus dá, né? Igual aqui Nabal, ele tinha, né? Ele sabia administrar as coisas, ele era um homem que tinha prosperidade, mas a Bíblia chama ele de louco, né? Na vida dele, assim, a vida secular dele, a vida... ele, né, não era um homem equilibrado, era um homem completamente desequilibrado e dado ao vinho também, né, dado à bebida. Então aqui mostra, mas Abigail, quando aquele servo chegou para ela e disse, e Davi já estava ali disposto, né, já estava indo para destruir Nabal, a casa dele, disse que não ia sobrar um menino ali, ele ia matar tudo, né? Ele ficou irado, só que aí Abigail pegou toda aquela provisão, foi ao encontro, tomou aquela transgressão para ela, foi lá falar em nome de Nabal, e com certeza, e Deus ali
usou a vida dela para aquela situação ser pacificada, né? Ser ali, ter paz naquele negócio. E Davi acabou tendo a provisão que ele queria, ela teve a paz que a casa dela precisava. E quando ela voltou, ele estava completamente embriagado, então ela não falou nada, que ninguém vai ficar conversando com uma pessoa embriagada. Ela não falou nada, esperou até o outro dia, e no outro dia ela falou para ele, né? A Bíblia mostra aqui que no outro dia Abigail falou para ele, e quando ele ouviu, diz que ele ficou assim, tipo, ele teve um ataque, né? Assim, ele não conseguiu, perdeu até os movimentos, né? E Deus ainda permitiu que ele ficasse vivo por 10 dias e depois morreu, né? E no final da história, Davi acaba até casando com a Abigail, né? Que ela pede lá, né? Para quando um dia ele for rei, ele se lembrar dela, né? E depois ela se torna uma das esposas de Davi, né? E aqui também o que é bonito é que assim, quando Abigail fez isso, ela salvou a vida de Nabal de ser assassinado, né? Por aqueles homens, a casa dela, muitas pessoas foram abençoadas ali. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas que têm a capacidade de mandar matar marido, esposa, pai, mãe por causa de dinheiro, né? Por causa de interesses, por causa de ganância. E aqui mostra que Nabal, embora ele tivesse muito dinheiro, muita prosperidade, ele não era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa ruim. E mesmo assim, Abigail não desejava a morte dele, né? Mesmo assim, ela se colocou lá, como ela falou, eu tomo a transgressão. Ela tomou a transgressão dele para ela e ela foi falar em nome dele para defender ele e a casa dela, né? Quem matou Nabal foi o próprio Deus, né? Então, assim, Abigail não desejou o mal dele, né? Mesmo ele sendo ruim, ela não quis o mal dele. Quem tirou ele da terra foi o próprio Deus, né? E ali Deus deixou ele por 10 dias, né? Tipo, enrijecido ali, tipo, né? Eu, assim, a Bíblia não fala isso, mas toda vez que eu leio essa parte, eu penso que ali Deus deixou ele aqueles 10 dias para ele se conscientizar, né, das maldades dele, talvez ter um arrependimento, sei lá. Alguma razão tem, né, para Deus ter deixado ele 10 dias ali naquela situação e depois ter recolhido ele, né? E fala que ele era aqui a descendência de Caleb, né? Dá a entender aqui da casa de Caleb, né? Então aqui mostra pra gente que a sabedoria de uma mulher. Então eu acredito que na terra Abigail não foi a única mulher com esse perfil. Teve muitas mulheres e tem muitas mulheres e sempre vai ter mulheres com o perfil de Abigail. Mulheres assim de fé, mulheres sábias, mulheres pacíficas, mulheres de paz mesmo, mulheres que são capazes de tomar a transgressão da sua casa para si, para defender, para proteger, para guardar, né? Porque é esse o trabalho de uma mulher de Deus, né? Uma mulher que, como eu citei ali no começo, que está escrito lá em Provérbios, que carros, fazenda se herda dos pais, mas a boa mulher se herda do Senhor, né? Então Abigail é essa mulher. E eu acredito que tenha muitas mulheres na terra com esse perfil, né? E é isso que nós devemos, esse é o tipo de mulher que nós mulheres devemos desejar ser, né? A mulher que ama, que cuida, que protege, que abençoa, né? Essa aqui é uma mulher, assim, hoje em dia ser poderosa é outro tipo de mulher, né? Mas uma mulher dessa, ó, essa mulher, ela tinha ali uma sabedoria, um poder dado por Deus, né? Para fazer o bem. Então é esse tipo de mulher que nós devemos desejar ser, desejar imitar, né? Tá aqui registrado e é para nós tirarmos lição disso. Amém? Então espero que essa mensagem venha abençoar a vida de muitas mulheres, né? E de homens também, porque
os homens precisam ter mulheres assim, né, do lado deles, e que todo mundo que tiver oportunidade de ouvir essa mensagem possa ser abençoado, né? Que os homens não queiram ser igual Nabal, né? Não deseje ser um homem louco desse, uma pessoa desequilibrada, e que as mulheres não queiram ser isso, e que as mulheres desejem ser como Abigail. Então existe muito Nabal na terra, já existiu e sempre vai existir, né? Infelizmente, até Jesus voltar, vai ter muito Nabal na terra, né? E eu acredito que tem também muitas Abigail, né? E é a bondade de Deus, né? Na vida desses homens que têm o comportamento que Nabal tem. Então, vamos copiar o que é bom, o que presta, o que edifica, o que abençoa, né? Então, nem sempre a prosperidade ou riqueza, né, caminha junto com a sabedoria. Nabal, ele tinha o dom da prosperidade, ele tinha os talentos para administrar, mas infelizmente, espiritualmente e a maneira como ele tratava as pessoas não tinha sabedoria nenhuma, né? Era pobre mesmo, assim, ele não tinha não tinha essa sabedoria para lidar com o ser humano, né? Sabia lidar com coisas, mas não sabia lidar com pessoas. Amém? Então é importante a gente saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são mais importantes que as coisas. Amém? Deus abençoe a vida de quem escutar essa mensagem em nome de Jesus.